Opa, tudo bem? Quer saber como ir de endividado a investidor? Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 maneiras práticas para mudar a sua saúde financeira. O dinheiro entra e o dinheiro sai. E a forma como você administra essas entradas e saídas afetam diretamente a sua saúde financeira. Mas por que mesmo assim a maioria das pessoas é tão avessa quando se trata de finanças pessoais? Principalmente quando isso afeta todo o seu planejamento? E eu não preciso nem mencionar o estrago que causa em todos os setores da tua vida se as tuas finanças não vão bem. Eu mesmo já senti na pele isso. Por isso, em vez de deixar as tuas finanças ao acaso, um pouco de análise de números pode te ajudar a avaliar a sua saúde financeira atual e também determinar como você pode alcançar seus objetivos de curto e longo prazo. Então, chega de resoluções vagas. Mudança real significa meta específica dividida em várias etapas acionáveis. Sendo assim, em primeiro lugar, entenda onde você está hoje. Você precisa saber qual é a sua real situação financeira. Eu digo real porque tem muita gente que acha que está tudo bem, que acha que está tudo certo. Muita gente acha que tem casa, que tem carro, mas na verdade, quando para fazer as contas, o que na verdade tem são grandes dívidas ou grandes passivos que consomem todos os seus rendimentos. Saber qual a sua real situação financeira é importante para que você possa explorar o que é possível no futuro. Saber não é alucinar, é tudo na ponta do lápis, planilhado, preto no branco. Você não faz ideia do rombo que os pequenos gastos, aqueles do dia a dia, fazem no nosso orçamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o seu patrimônio líquido. Como? Calculando seus ativos e passivos. Seu patrimônio líquido é tudo que você tem, ou seja, os ativos, menos o que você deve, os passivos. Se esse conceito é novo para você, entenda por ativo tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso e como passivo tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. Por exemplo, um carro que você comprou para lazer da família geralmente tem prestação, impostos, seguro, custo de manutenção. Isso tudo tira dinheiro do teu bolso. Mas se você tem alguma ferramenta ou recurso disponível que você alugue e no final do mês essa atividade colocou o dinheiro no teu bolso, então esse é um ativo. Meu objetivo não é me aprofundar nesses conceitos aqui, mas caso você queira entender melhor, eu sugiro a leitura do livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico das finanças. Depois, você precisa ter uma compreensão sólida do seu fluxo de caixa, incluindo receitas e despesas, para que você consiga definir o quanto pretende e pode economizar. Para controlar o meu fluxo de caixa, por exemplo, eu uso um aplicativo de gestão financeira, o Guia de Bolso, super fácil de usar. Aqui nos cards desse vídeo você vai encontrar um vídeo que eu fiz como eu organizo as minhas finanças pessoais através desse app. Dá uma olhada lá e vê como funciona. Voltando aqui, vai ser preciso também projetar suas finanças futuras. Então você tem que considerar quaisquer grandes despesas ou ganhos inesperados que possam mudar a sua perspectiva de futuro. Para ter uma projeção mais precisa, vai ser necessário que você incorpore alguns fatores como crescimento de renda, inflação, impostos e retorno de investimentos, se você já tiver algum, é claro. Eu sei que isso tudo parece muita informação, muita coisa para processar, mas não é. Se você quiser saber lidar melhor com seu dinheiro, você vai precisar sair do piloto automático e vai precisar cuidar melhor disso. Mas fica tranquilo. Depois que você incorpora isso na sua rotina, fica simples de atualizar e monitorar. Mas não deixe de fazer. Não tem outro caminho para manter as suas finanças organizadas. E, de fato, todas essas informações são necessárias para determinar o quão longe você está de atingir o seu objetivo. Em segundo lugar,
onde você quer chegar e quanto isso vai te custar. Só você sabe quais os teus objetivos mais importantes. Isso pode ser algo que represente um marco na sua vida, por exemplo, como comprar um imóvel, fazer uma pós-graduação ou tirar um ano sabático, por exemplo. Mas é importante que você saiba que cada objetivo específico vai ter o seu próprio conjunto de custos. Ou seja, isso inclui mais do que o valor pago pelo bem ou serviço. Por exemplo, quando você vai comprar uma viagem, você não vai pagar apenas pelas passagens. Ou quando você compra um carro de 40 mil, por exemplo, você não vai pagar apenas os 40 mil. Você deve incluir coisas como licenciamento, o IPVA, o seguro, a manutenção e outras despesas que possam aparecer. Outra coisa importante a ser considerada é em quanto tempo você espera atingir essa meta. Depois de compreender todos os custos, calcule se você pode pagar por ela dentro de um determinado cronograma, considerando o quanto você pode economizar de forma realista. Fazer todo esse mapeamento vai te fornecer as informações para você decidir se precisa ou não fazer alguns ajustes no meio do caminho. No meu caso, por exemplo, a minha meta é apenas financeira. Eu quero acumular um determinado montante até os meus 40 anos. É claro que eu também gosto e desejo fazer viagens, ter bens e tudo mais. Mas é esse montante e os rendimentos que ele me trouxer que vão pagar pelas coisas que eu quero adquirir no médio e longo prazo. Então, para eu determinar o valor da minha meta, pensei no padrão de vida que eu desejo ter e tudo o que engloba esse padrão, como casa, carro, viagens, cursos, e depois eu defini em quanto tempo eu quero realizar o meu objetivo. Com os números em mãos do meu patrimônio e fluxo de caixa, eu entendi que ia morrer trabalhando e não ia atingir a meta. Então eu comecei a trabalhar em estratégias para aumentar os meus rendimentos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O importante aqui é não desistir. Nada vem de graça. Mas se você realmente estiver disposto, vai conseguir sem dúvida nenhuma. A principal lição que eu quero deixar aqui é: se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Em terceiro lugar, ajuste o seu orçamento. É possível que você tenha prioridades financeiras concorrentes. No geral, as pessoas tentam conciliar, por exemplo, a compra de uma casa e ter o suficiente para se aposentar. Mas olha só, a menos que você disponha de quantidades limitadas de dinheiro, você vai precisar fazer alguns ajustes no meio do caminho. Algumas coisas que podem e devem te ajudar. Defina um orçamento para gastos em geral, um valor para supermercado, para comer fora, para compras, enfim. Determine uma fatia para cada custo e respeite esse orçamento. Aqui em casa, por exemplo, eu fiz o levantamento dos gastos de 3 meses de supermercado e com esses dados em mãos eu defini então um valor menor para essa categoria e sigo à risca esse orçamento. Outra coisa, o transporte escolar da minha filha, por exemplo, no meu endereço anterior custaria R$320. Nos mudamos para perto da escola e hoje ela vai a pé, ou seja, custo zero de transporte escolar. Eu também decidi não ter carro. Quando preciso, eu ando de Uber. É menos parcela, menos IPVA, menos seguro, menos manutenção, jogando por cima menos uns R$1.500 por mês. Nessa hora, você vai precisar estar ciente da diferença entre necessidades e desejos, para que você possa gastar de forma consciente e congruente com o seu objetivo de longo prazo. E digo mais, cuidado para não inflar o seu estilo de vida. Na grande maioria das vezes, quando uma pessoa tem um aumento de salário, ela acaba subindo um degrau no seu padrão de vida. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas permitem que a inflação do seu estilo de vida sabote as suas finanças é o desejo de acompanhar amigos, vizinhos ou familiares. Querer dirigir o mesmo carro, por exemplo, que o seu colega de trabalho ou passar férias num hotel de luxo pode sim ser uma tentação. Mas você não pode ignorar o fato de que talvez o seu amigo ou vizinho esteja, na verdade, pagando dívidas muito altas só para poder manter a aparência de rico. Quarto lugar,
Garantia de imprevistos sem dor de cabeça. A reserva de emergência é uma parte que absolutamente não pode ficar fora dessa conta. Você deve ter reservado uma quantia para imprevistos como doenças, uma possível demissão ou por qualquer outro motivo que te impeça de trabalhar. Como o próprio nome diz, o dinheiro deve ser reservado para fins de emergência. Eu vejo muitas pessoas recomendando que a reserva de emergência seja de 3 a 6 meses mais ou menos do valor do seu salário, ou um valor que cubra os seus gastos mensais. Mas eu acredito que essa quantia ficaria muito aquém do necessário para cobrir um grande imprevisto, como uma demissão, por exemplo. Portanto, eu recomendo que a reserva de emergência seja o equivalente a 1 ano do seu salário. Mas, de novo, isso é o que eu acredito ser o valor ideal. O importante aqui que eu quero acrescentar e mencionar mais 2 coisas. Número 1, esse dinheiro não deve, de forma alguma, ficar investido na poupança. Eu imagino que a essa altura você já saiba que poupança não é um investimento, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Número 2, a reserva de emergência pode e deve estar te rendendo ativos, mas ela não deve ser empregada em investimentos de longo prazo e com baixa liquidez. O tipo de investimento certo para a reserva de emergência é aquele com retorno acima da poupança e alta liquidez. Ou seja, aquele que você pode solicitar e sacar em até um dia útil ou menos, já que uma emergência não espera para acontecer, não é mesmo? E em quinto lugar, não se esqueça dos juros compostos. Se você acha que a tua realidade está muito distante do teu sonho, avalie a possibilidade de começar a investir. Independente de onde você esteja agora, financeiramente falando, investir é possível para todos. Isso mesmo, para todos. Talvez diante do cenário atual das tuas finanças, você não consiga projetar os teus sonhos e as tuas metas. Mas lembre-se, se você tiver metas mais agressivas, elas vão exigir de você planos mais arrojados. E o poder dos juros compostos pode sim te fazer chegar lá. Não foi à toa que Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo. Sendo assim, tome essas dicas como ponto de partida para você organizar a sua saúde financeira, a ponto de dar um grande passo, tornar-se investidor. Agora, se você quer saber mais sobre como começar a investir, assista os 2 próximos vídeos da série Se Torne um Investidor. E para que o YouTube notifique você assim que estes vídeos estiverem disponíveis, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E por favor, não deixe de curtir esse vídeo, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo conteúdo aqui para o YouTube. E fica à vontade para deixar o seu comentário. Muito obrigado e até a próxima!